Então, o primeiro passo para se entrar no mundo da programação, a primeira coisa que você deve se preocupar para entrar no mundo da programação é com a lógica. A primeira coisa que você deve se preocupar. Pouca gente diz sobre isso, pouca gente fala sobre isso e pouca gente vai te falar sobre isso. Eu te digo o seguinte, essa é a parte mais importante da programação, é a lógica. Se você tiver uma boa lógica, primeiro, que a lógica vale para qualquer coisa na vida. Um advogado, para tomar suas decisões, para escrever suas peças, ele se baseia em lógica. Um médico se baseia em lógica o tempo inteiro. Um engenheiro, todo mundo você vai usar para tudo na sua vida. Para você, para o seu relacionamento na sua casa, com a sua família, enfim, com seus amigos, você está o tempo inteiro exercitando lógica. Então, você ter uma boa lógica é o principal início e o principal caminho para você ser um bom programador. Muitas linguagens são muito semelhantes em diversas áreas. Então, por exemplo, você pode ter uma linguagem que vai fazer, você pode ter um Java, um JavaScript, um PHP, um Python, em diversas situações, eles são muito semelhantes. E as linguagens, todos os programas, tudo que você vai desenvolver, existe uma linha de desenvolvimento, existe uma linha de raciocínio, existe uma lógica. Então, exercitem a lógica. Hoje existem ferramentas fantásticas para você exercitar a lógica, independente da linguagem que você for adotar, que você for programar. E você pode, e não só, e a lógica eu acho tão importante, e na verdade é tão importante, que não é só para ser um programador. Você pode, por exemplo, muito bem você ser um analista financeiro, que você vai utilizar ferramentas dentro do Excel, você vai criar macros no Excel para acelerar um processo, automatizar uma tarefa, ou criar algo, um dashboard, enfim, você precisa saber lógica. Então, o primeiro passo para quem quer ter conhecimento na área de programação, seja uma pessoa que quer desenvolver uma carreira de programador, quanto uma pessoa que quer apenas ter conhecimento sobre programação para auxiliar em determinada tarefa, auxiliar num determinado ponto profissional, o principal elemento que deve ser estudado e entendido é a lógica de programação. Através dela, você vai conseguir ter um bom resultado, seja naquilo que você decidir fazer. E digo mais, uma pessoa hoje com uma boa lógica, ela pode, por exemplo, começar a desenvolver uma aplicação web em PHP, e aí ir para uma outra empresa, para um outro mercado ou para um outro projeto, onde esse projeto tem ali um front-end, uma parte ali que lida com o usuário, que utilize JavaScript, e a pessoa pode nunca ter visto JavaScript na vida, mas se tiver uma boa lógica, ela vai muito rapidamente conseguir entender aquela linguagem, conseguir aprender aquela linguagem e conseguir desenvolver o projeto naquela nova linguagem. Ou apareceu um projeto em Python ou em Golang, enfim, quem tem um bom conhecimento de lógica, e é lógico, e um bom conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação, que é o caminho natural, você ter primeiro uma base boa de lógica, depois ir para uma linguagem de programação, juntando esses dois, fica muito fácil você aprender uma nova linguagem ou você ir para uma outra área que não seja a sua área original. Então, se você pretende ir para a área de programação, se você já está começando na área de programação, se você é um programador iniciante, se preocupe com isso. Faça uma autoanálise e veja como está a sua lógica. Existem alguns portais, alguns sites e algumas ferramentas que atuam muito bem nessa área. O Google, para você ter uma ideia, o MIT tem ferramentas fantásticas para você trabalhar com lógica desde crianças. Eu sou programador, eu sou professor de um curso de programação de games para criança, onde a gente trabalha lógica o tempo inteiro, sem linguagem de programação, só através de pecinhas. O Google tem uma ferramenta que ele brinca no site para crianças, só vinculada à lógica, tão importante que é a lógica na vida das pessoas. Então hoje as Big Techs ou
o Instituto, o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais importantes do mundo, se preocupa com a lógica desde criança, porque eles sabem da importância que tem isso na vida das pessoas. Primeiro passo para se entrar no mundo de programação: